poder e Deus de glória, meu Senhor. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, Senhor, em oração, pedindo ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha tomar, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus, meu Pai, a vida, Senhor, do teu filho. Estará, Senhor, trazendo um ensino nesta noite, ó Pai, aos nossos corações. Meu Deus e meu Senhor, venha falar, ó Pai, com as nossas vidas. Não aquilo, Senhor, que nós desejamos, mas aquilo, ó Pai, que o Senhor tem para passar para a tua igreja nesta noite. Meu Deus e meu Senhor, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, estar com ouvidos sensíveis, com o coração aberto, meu Pai, para receber a tua palavra. Meu Deus e meu Senhor, abra, Pai, o nosso entendimento nesta noite. Meu Deus e meu Senhor, meu Deus e meu Pai, usa, Senhor, poderosamente, meu Deus e meu Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor, sair da mesma maneira, ó Pai, da que nós adentramos. Meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor, nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, a vida do teu filho. E fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Assim, Senhor, nós choramos em nome de Jesus e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido vocês a abrir nas vossas Bíblias o livro a qual escreveu Neemias, capítulo de número 1, livro a qual escreveu Neemias, capítulo de número 1, para nós expormos a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O livro de Neemias, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor que nos diz assim, verso de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Podemos tomar os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. O livro de Neemias é um livro a qual, quando nós vamos ler, nós vamos meditar nesse livro, a qual que o autor é o Neemias, que escreve esse livro. E quando nós vamos lendo, vamos folheando esse livro pós-exílio babilônico, aonde Deus pega o povo de Israel e transporta ali para a Babilônia, e o povo fica ali por cerca de 70 anos. Então vem um rei por nome Ciro e liberta o povo de Israel. Então ele manda que aquele povo volte para a sua casa, para a sua terra, para onde eles nasceram. Muitos dali nasceram dentro do cativeiro babilônico. Muitos ali nem conheceram o Israel, muitos nem estiveram em Jerusalém. Esse caso é o caso de Neemias. Neemias foi o homem que nasceu no cativeiro babilônico. Neemias foi o homem que nunca tinha pisado em Jerusalém. Neemias era aquele homem, aquela pessoa que nem conhecia quem fazia parte do cativeiro babilônico. Mas quando você vai ler o capítulo de número 1, você vai notar algumas características nesse homem por nome Neemias. Neemias, que significa Deus me consola, ou Deus é o meu consolador. Neemias, ele era um homem de oração. Neemias, ele era um homem que lia a palavra
palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse homem. Do capítulo de número 1, nós tiramos algumas lições para as nossas vidas. E quando nós lemos, a primeira palavra que vem à minha mente sobre Neemias é ação. A primeira palavra que vem ao meu coração quando se toca o nome de Neemias é ação. Na sua cabeça, no seu coração, Deus vai ministrar outra palavra, Deus vai ministrar outro tema. Mas quando eu olho para a vida de Neemias, eu também vejo o missionário da obra do Senhor. Por que o missionário? Porque ele foi um homem que teve ação. E nós sabemos, quando nós estudamos na escola, nós estudamos química, nós estudamos física, e sempre diz que uma ação, ela gera uma reação. Quando nós agimos de uma forma prudente, nós vamos receber algo bom. Mas quando nós agimos de uma forma imprudente, nós vamos receber algo ruim para as nossas vidas. E quando eu leio a biografia de Neemias, eu fico admirado pelo simples fato desse homem, o homem que não conhecia quem estava em Jerusalém, o homem que não tinha ascendência sacerdotal, o homem a qual seu pai, se fosse no dia de hoje, não seria um obreiro da casa de Deus. O seu pai, se fosse no dia de hoje, não seria um pastor da obra de Deus. Mas Neemias, ele obedecia a palavra de Deus. Neemias, ele tinha um bom emprego. Neemias, ele estava vivendo em fartura. Neemias, ele estava vivendo no luxo. E a pergunta que nós fazemos: por que Neemias foi se importar com pessoas que ele nem conhecia, pessoas que ele nunca viu na vida dele? Porque Neemias, ele foi perguntar para Anani no ano de 444 antes de Cristo, por volta de novembro e dezembro. A Bíblia vai nos dizer que chegou Anani na casa dele, no palácio, e numa conversa, num diálogo normal, Neemias, ele pergunta: e o povo de Deus, como que está? E a obra de Deus, como que ela anda? E os missionários, como que eles estão? Então Anani vira para Neemias e diz: Neemias, o povo está vivendo em pobreza, o povo está vivendo em desprezo, o povo está vivendo em segurança. E o texto vai nos dizer que Neemias, ele se assenta e ele chora. Algo lindo que eu também pego na vida de Neemias é que Neemias, ele se coloca no lugar do próximo. Neemias era um homem que tinha empatia. Neemias era um homem que olhava para o seu próximo e sentia a dor dele, pois os dias em qual nós estamos vivendo eram os dias difíceis. Pessoas que parecem que não têm sentimento algum, pessoas que você conversa e ela não demonstra nenhum sentimento, o coração duro, o coração parece que é de pedra. Uma pessoa a qual vê o seu irmão passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade, ele olha e não sente nenhuma compaixão, ele olha e não sente nenhuma misericórdia. Quando o seu irmão chega até mesmo cair, a forma que ele trata o seu irmão é a forma que o coração dele está. De vez dele receber o seu irmão, de estender a mão para o irmão, ele começa a atacar o seu irmão. E eu te digo algo muito importante: quando o irmão cai na igreja, quando o irmão desanima, não é o mundo que perde, não é os demônios que perdem, somos nós que perdemos. Quando o irmão cai, quando o irmão desanima, quando o irmão para, somos nós que perdemos. É a igreja que perde, é nós que perdemos. O detalhe a qual eu quero deixar para você, que eu estava meditando nessa palavra, e quando Neemias ele se coloca no lugar de uma pessoa, é como Jesus ele diz que nós somos o sal dessa terra, nós somos a diferença. Eu pego para você a pensar, quando você vai no restaurante, quando você vai numa lanchonete qualquer, você pega o cardápio e você
batata frita, bife, o que quer que seja, mas você percebe uma coisa: o sal ele nunca aparece no cardápio, o sal ele nunca aparece no cardápio de uma lanchonete, de um restaurante. Mas eu pego um dia você a não colocar sal na sua comida. Se o sal um dia ele faltar na nossa comida, automaticamente nós já sentimos a diferença. É assim quando o irmão ele cai na obra de Deus, é assim quando o irmão ele sai da casa de Deus. Muitas das vezes você olha para o irmão e vê ele todo dia sentado do seu lado, você não sente a diferença, mas deixa um dia ele voltar na igreja, deixa um dia ele voltar na obra, você vai sentir a diferença, porque ele é sal. Nós só sentimos falta quando nós perdemos. Nós só sentimos falta de uma pessoa quando ela já não está mais no nosso meio. E eu comecei a refletir nisso, eu disse: isso é verdade. Muitas das vezes nós não olhamos para o irmão e dizemos: irmão, você é importante. Irmão, você é importante. Muitas das vezes nós esperamos o irmão sair para nós dizer: nossa, o irmão era a benção. O irmão era isso, o irmão era aquilo, mas quando o irmão estava aqui, ninguém falava nada para o irmão. E Neemias, ele sentiu isso no coração dele. A Bíblia vai nos dizer que ele começou a chorar, ele começou a se lamentar, porque ele se colocou no lugar do seu irmão, ele colocou no lugar do próximo. Louvado seja Deus. E o mais lindo que eu acho na vida de Neemias é que Neemias ele era um homem de atitude, ele era um homem de oração, ele era um homem de ação, ele era um homem que não ficava parado, ele era um homem que não precisava de alguma pessoa falar para ele fazer alguma coisa. Você vai perceber, como eu disse no começo, Neemias ele não tinha ascendência sacerdotal, ele não tinha o preparo devido para ir para a obra missionária, para pregar essa obra. Mas Neemias ele estava orando, ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum. Neemias estava se preparando na oração, Neemias estava se preparando na leitura da palavra. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não espera ninguém falar para ele: esse é o seu chamado, essa é a promessa que Deus tem para você, você tem que ir, você tem que tomar uma ação. Mas numa pergunta, numa frase, ele pega aquilo para ele, ele sente que Deus já estava falando com ele, ele sente que aquela era a chamada que Deus tinha para ele. Muitas das vezes não acontece nada na nossa vida porque nós não agimos, é porque nós não tomamos uma decisão, uma ação. Muitas das vezes tem promessa que dada na nossa vida é por falta de ação nossa, pois tem promessa que ela é incondicional, ou seja, você pode fazer, você pode não fazer, que aquela promessa vai acontecer. Mas também tem a promessa condicional. Tem aquela promessa que Deus fala para você, mas você também tem que agir. Você tem que ter uma ação. Você tem que buscar, você tem que se preparar. Você tem que se consagrar, para que quando Deus te chamar, você diz: eu estou aqui, eu estou pronto. Porque eu tomei uma decisão e eu agi, eu não esperei. Isso acontece na vida de Neemias. O missionário Neemias, ele fez aquilo que Cristo disse: pega a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. É isso que Neemias fez, ele negou a si mesmo. Porque Neemias trabalhava no palácio. Neemias poderia chegar num cargo maior. Neemias ele trocou tudo isso para ajudar o povo de Deus.
Neemias trocou o luxo, Neemias trocou a pompa pela zombaria, pelo desprezo, pela insegurança. A situação do povo atraiu Neemias. A necessidade do povo atraiu o coração de Neemias. Eu pego, olhando esse texto, e também começo a pensar, não foi fácil para Neemias. Situação difícil, situação embaraçosa, porque Neemias ele teve tanto de sair do seu conforto para ir para um lugar, para ver pessoas que ele não conhecia, para chegar naquele local e encorajar aquelas pessoas. Neemias tinha que ser o combustível daquelas pessoas. Neemias ele tinha que ser aquela pessoa que iria colocar aquele povo para cima. Neemias ia ser aquela pessoa que não poderia andar cabisbaixo no meio daquele povo, mesmo com a situação caótica, mesmo com a insegurança, mesmo com o desprezo. Neemias ele não poderia chegar naquela obra, naquele campo missionário e demonstrar uma certa insegurança, uma certa incerteza, um obstáculo que muitas das vezes nós temos enfrentado, um obstáculo ao qual nós temos sofrido na obra do Senhor. Porque em vez de nós se alegrarmos, em vez de nós transparecermos para aqueles que estão tristes, felicidade, ânimo, nós estamos deixando transparecer a insegurança, nós estamos deixando transparecer aquilo a qual as pessoas estão vendo na nossa face. O primeiro obstáculo de Neemias era esse, deixar o conforto. O segundo obstáculo de Neemias era chegar no rei e perder a aprovação do rei. Era outra situação difícil. E quando nós lemos o texto, o rei automaticamente, irmão Cleudi, olha para ele e disse: você está triste. Não poderia comparecer diante do rei triste. Era proibido um súdito, um servo, comparecer diante do rei cabisbaixo. Isso dava até pena de morte. Mas Neemias ele tinha fé. Neemias ele acreditava naquilo a qual ele orava. Neemias primeiro ele orou, para depois ele ir. Ele não foi para depois orar. Neemias ele era um homem de oração. Ele sabia que ele tinha que orar primeiro para Deus trabalhar no coração do rei. Primeiro nós temos que orar para depois nós irmos. Primeiro nós temos que pedir a confirmação de Deus para nós darmos um passo. Não cabe a nós também tomarmos qualquer ação. Não cabe a nós também darmos passo em falso, porque se nós tomarmos ação precipitada, nós vamos cair, nós vamos bater com a cara na parede e vamos voltar para trás. Neemias não era esse tipo de pessoa. E quando Neemias ele vai, nós sabemos da história. É igual eu disse sobre uma promessa. Para a promessa muitas das vezes acontecer na nossa vida, nós temos que tomar uma ação. Os muros estavam vendidos, os muros estavam caídos. Cerca de 70 anos. 50 anos não tinha liderança para pegar aquele povo, para construir os muros. Mas quando o homem está debaixo da unção de Deus, quando o homem está debaixo da vontade de Deus, da obediência de Deus, ele coloca a mão e prospera. Pois a Bíblia vai nos dizer que em 52 dias os muros foram construídos novamente. 52 dias Neemias consegue fazer
nós estarmos debaixo da obediência de Deus. Neemias foi um homem de ação, um homem de atitude. Mas também quando você age, mas também quando você se levanta, como foi o caso de Neemias, vai ter pessoas para tentar te derrubar. Vai ter pessoas que vai chegar e vai querer te desanimar. Vai ter pessoas que vai tentar parar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Neemias, ele tinha 3 inimigos. Nós só se lembramos de 2, Sanbalate e Tobias, mas tinha Gesem no meio. E nós também temos 3 inimigos. Eu e você temos 3 inimigos. Nós temos um inimigo que é a nossa carne, que é nós mesmos. O nosso maior inimigo é nós mesmos. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. O mundo, ele quer te parar, o mundo, ele quer te deter. E o terceiro inimigo que nós temos são os demônios. Os demônios também, eles se levantam de uma tal forma, quando você diz: eu quero mudar, eu quero me levantar, eu quero tomar uma ação, eu quero avançar. É por isso que muitas pessoas, eles dizem: quando eu comecei a fazer, o inimigo se levantou. É claro, quando eu comecei a ir para a igreja, parece que o círculo está se fechando. Lógico. Quando eu comecei a fazer isso, pessoas se levantou contra mim. Aconteceu isso que me desanimou. Escute uma coisa: o inimigo, ele não luta, ele não peleja com quem está morto. O inimigo só ataca quem está vivo. Louvado seja Deus. O inimigo, ele só ataca aquele que se levanta, porque se ele atacar o morto ele pode viver, ele pode acordar, fala: opa. É por isso que o inimigo, ele não luta com quem está caído, porque já está caído. Se o inimigo, ele está lutando contra a sua vida, você tem que glorificar a Deus e dizer: ainda eu estou vivo, ainda eu estou produzindo água, é sinal que eles estão dando um passo, eles estão agindo. E o inimigo, ele conhece quem é quem, irmãos. O inimigo, ele sabe quem é quem. Quando nós lemos Atos capítulo de número 19, quando os filhos de Cefas, eles vão expulsar aquele demônio, eles colocam a mão sobre aquele homem e dizem: eu expulso você. E Jesus, a quem Paulo prega, os demônios olhou para ele e disse: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e quem é você? Os demônios sabem quem é homem e quem é mulher de Deus. Os demônios sabem quem ora. Os demônios sabem quem é obediente. Os demônios sabem quem está em pecado. Os demônios nos conhecem. É por isso que quando você se levanta, o inimigo te ataca. E quantos de nós temos retrocedido, quantos de nós temos recuado e dizemos: eu vou ficar aqui porque eu não quero passar por prova, eu não quero chorar mais, eu não quero que essa ferida se abra novamente. Nós temos 3 inimigos, e nós temos que vencer esses inimigos. O primeiro inimigo somos nós. O segundo inimigo é o mundo. E o terceiro inimigo são os demônios. O inimigo só ataca quem é vivo. O inimigo, ele só ataca quem está avançando. Paulo, na ilha de Malta, quando ele vai acender aquela fogueira, aquela víbora morde Paulo. E muitos olham para Paulo e dizem: esse homem tem grande pecado. Esse homem, os deuses estão irados com ele.
O povo ficou olhando para ver se Paulo iria morrer. Mas Paulo, ele não morreu. Uma lição que nós aprendemos nessa passagem é: a serpente só atacou Paulo quando ele alimentava o fogo. Quando nós estamos alimentando o fogo, é aí que o inimigo ele quer nos atacar. Quando nós estamos alimentando o fogo na oração, quando nós estamos alimentando o fogo na leitura da palavra, quando nós estamos alimentando o fogo no jejum, é aí que o inimigo ele tenta nos atacar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E como nós vamos vencer? É uma pergunta que muitos fazem. É olhando para Neemias, orando, oração. Quando você vai ler o livro de Neemias, o livro de Neemias tem basicamente 12 orações. Neemias começa o livro orando, Neemias termina o livro orando. Então a chave para nós vencermos é orar, agir e orar. Pois quando nós pegamos a palavra oração, é orar e ação. Oração. Neemias não foi chamado apenas para orar. Neemias também foi chamado para ir. Neemias, ele nos ensina que sem oração não vamos conseguir. Sem oração nós vamos fraquejar. Sem oração não tem presença de Deus. Sem oração não adianta nem sair do seu lugar. Neemias, um homem que tinha ação. É isso que nós aprendemos com Neemias. Ação. Tomarmos uma atitude. Agirmos, orando, vigiando, não desanimando, mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que os inimigos te afrontem, você está debaixo das mãos de Deus. Então essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito sobre Neemias. Como Neemias, o nome dele já diz tudo: o Senhor é o que me consola. Glórias a Deus. Nos ataque, nos levante. Muitas das vezes não vai ter ninguém para te consolar, mas é Deus que vai te consolar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Não quero tomar muito tempo. Glória a Em nome Deus, do Senhor aleluia. Jesus Cristo, já vamos dar os nossos recados. Santo é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.